Graça e paz. Graça e paz, amados. Graça e paz. Vou aguardar mais umas ovelhas aí entrarem, não é? Jesus, ele disse, onde há um, onde há dois ou três ali, eu estou no meio de vós, não é, abençoados? Graça e paz, Ana Lúcia, Maria das Graças, um beijo carinhoso para vocês, amadas. Ana Lúcia, um beijo, amor. Boa recuperação para você, não é? Anjos, em seu favor, em termos de cura, não é? Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, cura em sua carne abençoada, em nome do Cristo ressuscitado. Está escrito que nós podemos profetizar, não é? Então, eu desejo, esse é o desejo do meu coração, que o Senhor envie anjos aí, não é? A ministrarem aí, em sua saúde, enfim. Nenhum mal te sucederá, abençoada. Então eu vou começar essa ministração, será um pouco polêmica em abençoados, mas é assim o mover de Deus, não é? Agora que recebemos a graça, temos que falar da graça, não é? Abençoados, temos que falar da graça. Então Paulo disse, procuro eu agradar os homens ou a Deus, não é? Então, temos que falar e não nos calar, tá certo? Então, temos que falar. Mas vamos, um abraço. Então, a gente vai começar esse apostolado, porque já tem aí algumas ovelhas, não é, abençoadas? Depois eu vou enviar a semente lá pro meu canal, não é? Aí fica aí para quem talvez hoje está trabalhando, talvez foi passear, tá um frio, não é, abençoados? Hoje começou o frio, hein? Gosto de frio, gosto de calor, gosto de tudo, abençoado. Então, a gente vai orar, abençoados. E hoje o tema tá um pouco polêmico, hein, abençoados? Mas a gente tem que crescer em graça e deixar de ser meninos, não é? Então, a gente vai orar um pouco. Graça e paz, Evangelista Maria Macedo. Graça e paz. Maivan. Então, a gente vai orar aqui, abençoados. Eu oro em nome do Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, para que lhe abra, abençoados. Esse apostolado será inédito. Inédito para quem? Para quem ainda não recebeu a graça. Para quem ainda não tem entendimento da graça, inédito para estes. Para nós que já estamos em graça, vamos ter o perfeito entendimento dessa graça, não é? Porque já recebemos a graça e o apostolado do nosso apóstolo Marcos Gomes, tá certo, abençoados? Mas para quem ainda está me ouvindo, será inédito, porque eu nunca fiz esse apostolado, porque eu nunca dei esse ensino. Então, por conta de uma conversa com uma ovelha do Senhor, minha dentista, quem sabe um dia ela entra nessa live e ela vai saber que esse apostolado foi feito por causa dessa ovelha, essa minha dentista, que eu amo de paixão, minha dentista. Talvez um dia você abra esse apostolado e o seu entendimento, eu declaro em nome do Senhor Jesus, e Deus lhe deu perfeito entendimento da graça de Deus. Por conta dessa conversa minha com ela, que eu fui no dentista, abençoados, essa semana, né? Trocar aqui a minha borrachinha do aparelho, né? Dar mais uma apertada aqui, não é? Então, já eu tiro esse aparelho. Então, minha dentista, amo você de paixão, amor. E nada nos separará do amor de Cristo, nem mesmo a doutrina, não é? Estamos, porque Deus não é doutrina, não é? Somos salvos pela graça de Deus. Amém, abençoados? Então, minha dentista, eu amo você em Cristo. Então, abençoados, por conta dessa minha conversa com ela, saiu aqui esse apostolado. Então, eu vou orar aqui em nome do Senhor Jesus. Eu oro em nome do Senhor Jesus, o Cristo, para que lhe abra, abençoados, vocês que ainda não têm o entendimento da graça, para que lhe abra o entendimento das Escrituras e você tenha olhos iluminados ao ler as Escrituras. Que vocês tenham olhos iluminados e possa enxergar além da letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O nosso Espírito é que vive com esse evangelho, com esse apostolado, com essa graça divina.
que o Espírito Santo que nos dá vida neste Evangelho de Cristo ressuscitado. Amém? Todos digam amém. Então, eu digo amém, abençoados, para esse apostolado, para essa palavra que eu vou ler agora com vocês, tá certo? Então, que Deus lhe abra, em nome do Senhor Jesus, lhe abra o seu entendimento para as Escrituras, abençoados. Eu oro em nome do Senhor Jesus, e que daqui para frente você não será mais da letra, e será do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda em todas as coisas, amém? Todos digam amém. Então, a gente vai começar a ler aqui, abençoados, olha, esse apostolado hoje, com a graça de Deus e a ajuda dele, não é? Com a graça de Deus e a ajuda dele, a gente vai fazer essa obra e dar glórias ao nosso Deus. Amém, abençoados? Então, vamos ali para o livro de Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, vamos aqui para os livros históricos. Lucas 9. Lucas 9. Glória a Deus pela vida de vocês, viu, abençoados que entram ali. Às vezes eu não consigo dar um like, mandar um coraçãozinho, não é? Mas eu glorifico a Deus pela vida de vocês. E é isso. Juntos somos mais fortes, abençoados. Então vamos ali para o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Então disse a todos, se alguém... Jesus falou, Lucas 9, verso 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Jesus, ele diz, no mundo terá aflições. Eu também tenho, abençoadas, aflições. Eu também tenho problemas, mas quando eu tenho esse tipo de aflições, esse tipo de problemas, eu recorro a quem? Eu recorro a Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Amém, abençoados? É a Deus que devemos recorrer. 24. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida a perderá, mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, a salvará. 25. Que adianta o homem ganhar o mundo todo? Eu vou pular aqui alguns versículos, porque o importante para mim não é o versículo 23 mesmo, tá bom, abençoados? Então, pra gente ser breve, não ficar longa a ministração, então a gente vai pulando aqui alguns versículos que não vai nos ajudar na administração, tá bom? 26. Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Então, abençoados, lá em Romanos 1,16, Paulo, ele disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Então, nós não devemos nos envergonhar da palavra do nosso Senhor. Amém, abençoados? Jesus, ele diz, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhar o Filho do Homem, quando vier na glória do Pai e dos santos anjos, não é? Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns aqui não... Então, Jesus, ele estava falando com os discípulos dele, amém, abençoados? Em verdade vos digo que dos aqui que estão, alguns aqui não provarão. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns aqui não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Então, nós hoje na nova aliança somos salvos pela graça de Deus, temos uma vida eterna com o nosso Senhor, porque aqui Jesus ainda está em sua carne, ministrando lá para os discípulos dele, não é, abençoados? Então, nós já entramos dentro do reino de Deus, ele já morreu, já ressuscitou, estamos dentro do reino de Deus, porque já somos herdeiros do reino de Deus, amém, abençoados? Então, o reino de Deus já chegou para nós, não temos medo de perder salvação, somos convictas disso, amém, abençoados? Então,
Não há morte para nós, porque a morte da carne, mas o espírito, ele vive com o Senhor para sempre. A salvação é eterna. Amém? Então estaremos com o nosso Senhor para sempre, o espírito. Amém, abençoados? Então vamos voltar lá. Na graça não tem palavra de condenação, abençoados. Então o Senhor, o homem dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória. Então nós não devemos envergonhar o Senhor, abençoados, com alguns atos, com algumas atitudes. Então o Senhor, não é? Ele não se agrada de quem está na carne, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, não é? Então, nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, por isso falamos dele, abençoados. Então, disse a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Grife aí nas Bíblias de vocês. Negue-se a si mesmo. Negue a sua carne. Diz não para a sua carne, abençoados. Gilvão, um abraço. Graça e paz para vocês. Então, abençoados, negue a sua carne. Diz não para a sua carne. Vamos agora para o livro de Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos lá para o livro de Gálatas, abençoados. Gálatas 5. Bom final de semana para vocês, hein, abençoados? Amanhã é sábado. Depois domingo, a gente congrega no domingo, culto de louvor e adoração, amém? Então, a gente vai aqui para o livro de Gálatas, que é um livro cheio de revelação, Gálatas 5, amém, abençoados? Vamos ver aqui que o apóstolo Paulo falou sobre essas obras da carne. Gálatas 5... Gálatas 5, a partir do verso aqui, abençoados, 16 mesmo, vai. Paulo falou, Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Vamos ver aqui o que é que o Espírito Santo nos fala aqui. Digo, porém, andai é viver no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Negue-se a si mesmo. Fale não para a sua carne. Abençoados, e vocês vão entender já esse apostolado. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, porque vocês são ovelhas compradas por um bom preço. O Espírito Santo, o Espírito Santo habita em vocês, e vocês são santuário de Deus. Por isso eu creio e por isso eu falo. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Vamos pular aqui para não vamos ler tudo, vai, abençoados, para ficar mais completo. 17. Pois a carne deseja o contrário do que é o Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Estes opõem-se a uns aos outros, a um ao outro, para que não façais o que quereis. 18. Se porém sois guiado pelo Espírito Santo, se porém, ouça, se porém sois guiados pelo Espírito com E maiúsculo, não estáis debaixo da lei. 19. As obras da carne são conhecidas, quais são, vou ler todas, vai. As obras da carne são conhecidas, as quais são, vamos falar de obras da carne. Se atente para este apostolado, abençoados. Prostituição, são muitas, hein? São muitas que não está escrito, mas são muitas mesmo. As obras da carne são prostituição, impureza, libertinagem, verso 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções. Aí tem muito mais, abençoados. E eu quero falar com vocês sobre essas duas aqui. Para não ficar muito extenso, eu não quero falar sobre as outras obras da carne. Não quero falar sobre as outras, sobre a inveja, bebedice, orgia, semelhante a essa, acerca das quais declaro, como já antes, prevenir que os que cometem tais coisas não herdarão
o reino de Deus. E os que são de Cristo, pular aqui para o verso 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne. E os que são, vou repetir, abençoados, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Crucificaram a carne. Grife aí nas suas Bíblias. Creio eu que você é um filho de Deus. Então, se você crê que você também é um filho de Deus, salvo pela graça, não é? Então, penso eu, abençoados, que você, sendo uma ovelha, a sua carne foi crucificada lá na cruz. Por isso que por isso que eu li esses dias aí, não é? O homem interior somos o espírito. Por isso que a Bíblia diz que Deus é Pai dos espíritos, não é? Somos um espírito com o Senhor, creio eu, não é? Ovelhas do Senhor. Hebreus 12:9, que nós somos o quê? Hebreus 12:9, que somos nós. Nós somos ovelhas e Deus é o Pai, o nosso Pai. Pai dos espíritos somos nós. Então, abençoados, então a nossa carne foi crucificada para que tenhamos uma vida e uma vida abundante em Cristo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, alô. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 26. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros. Os ministros da graça não querem irritar a vós outros, abençoados. Nós, ministros da graça, queremos ensinar a graça revelada para vocês, ainda que vocês não tenham entendimento e estejam na ignorância. O apóstolo Paulo disse que não leva em consideração os tais que ainda estão na ignorância, mas depois que não estamos mais na ignorância, andamos em espírito, porque a nossa carne já foi crucificada em Cristo Jesus, isto é, os que são de Cristo. Amém, abençoados? Então, nós não queremos irritar ninguém, pregando a graça e o apostolado e as verdades em Cristo Jesus. Então, hoje eu quero falar primeira obra da carne. Quero falar sobre essas duas obras da carne, abençoados. Sobre duas obras da carne. Quero falar sobre duas. Idolatria. Idolatria. Esta é uma obra da carne que, olha, abençoados, muitos filhos de Deus idolatra imagens. Maria, mas você vai falar de novo da Maria Aparecida? Sim. Sim. Então, abençoados, idolatria à imagem, orar para a imagem. Então, abençoados, quando a gente vive em espírito e tem a graça revelada e vive em graça, não é? Somos salvos, estamos debaixo da graça de Deus. Em graça nem todos, debaixo da graça de Deus, porque Ele, né, nos deu essa graça dele. Então nós não devemos, abençoados, andar na carne com essas obras da carne. Idolatria e feitiçaria. Então isso aí é uma obra que há muito tempo atrás, olha, já existia, não é? Ela já existia. Corre lá em Daniel. Então isso aí da Igreja Católica veio de lá, abençoados. Veio de lá muito tempo atrás, antes mesmo de você nascer, abençoado católico. Antes mesmo, irmão, de você nascer, já havia essas idolatrias
a imagens. Então, o que que aconteceu? As igrejas primitivas trouxeram isso, não é? Para o nosso tempo. Alô, nós estamos no tempo de adorar a Deus, não é? E nós estamos no tempo da graça de Deus para adorar e regozijar com o nosso Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, não é, abençoados? Esta é a graça. Então, quando a gente abre as escrituras, abençoados, lá no livro de Daniel, livro da lei, não é? Então, aqui o livro de Daniel, ó, Daniel 3, quando a gente abre aqui, é muito extenso. Isso aqui eu não vou ler todo porque fica cansativo, não é? O apostolado. Então, a gente vai ler aqui só um pouquinho, alguns trechinhos aqui, abençoados, para você compreender como que a igreja católica, vamos falar da igreja católica, porque quem tem esse de adorar a imagens é a igreja católica, abençoados. Então, lá no livro de Daniel, olha, capítulo 3, o rei, vamos ler aqui só um pouquinho nesse livro de Daniel. 3, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, tal, né? Então, só essa frase aqui, ó. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. É de hoje isso? Não. Desde os tempos lá, antes da cruz, já havia isso daqui. E então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar uns satrapas. Vou pular esse versículo 2 também porque não é interessante. Só vou ler aqui, ó. Viessem à consagração da estátua. Alô? Iam consagrar a estátua de Nabucodonosor. Vamos pular aqui, vamos aqui, então, verso 5. Quando ouvirdes o som de trombeta, epífero, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis. Alô? O que hoje os irmãos fazem? Isto daqui. Então, esse tempo de estátua não é de hoje, é desde esse tempo aqui, abençoados. Eles já faziam, esse povo aqui era um povo que faziam estátuas para si e adoravam elas, não é? Olha lá, prostrareis e adorareis. Verso 11, depois vocês lêem tudo aí, tá bom, abençoados? E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo. Então, lá havia um rei e ele fazia a estátua dele mesmo e todos teriam que adorar e todos teriam que se prostrar. Alô? Tem rei nas áreas celestiais. Principados e potestades nas áreas celestiais. Efésios 6. Principados e potestades nas áreas celestiais. Abençoados, eu nunca esqueço desse texto quando eu começo a ver os filhos de Deus se prostrando diante uma imagem, na ignorância, sem saber das escrituras. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha. Alô, abençoados, até hoje os filhos de Deus estão sendo lançados na fornalha e não saíram dessa fornalha. Não saíram desse buraco, não saíram dessas obras, não saíram desse proceder de adorar imagens. Por quê? Porque não lhe falam a revelação da graça. Então, pararam em frente a imagens e adoram. E esses dias eu desci do ônibus, e quando eu desci do ônibus, tinha assim uma imagem lá fora, não é? Numa cabaninha lá, a imagem da Nossa Senhora da Aparecida. Aí a ovelha do Senhor, eu desci do ônibus, ela desceu primeiro, a ovelha, aí eu desci logo depois dela, e ela parou ali, fez o sinal da cruz, não é? Então, tudo isso são obras da carne, que hoje em graça não temos, abençoados, nem é para ter. Então, abençoados, vamos voltar aqui, olha, 17, versículo 17. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nos servimos, pode livrar-nos. Alô, quem pode te livrar, ô abençoados, de algum
de algum problema que você está passando, se você precisa de algum socorro bem presente, é Deus. Deus é o nosso socorro. A Ele você tem que se prostrar e orar e clamar e chamar. A Ele estão somente ao nosso Pai, abençoados, que está bem aí em vocês, amém? Se formos lançados, então, vocês adoram imagens. Então, isso não é de hoje, por uma falta de revelação. Se não o adorar, sereis lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. Então, os filhos de Deus, na verdade, estão na fornalha. E agora, abençoados, só Deus para tirar esses filhos de Deus dessa fornalha que colocaram os filhos de Deus. Só Deus mesmo, só o Espírito Santo de Deus para tirar dessa fornalha e eles serem salvos da sua mente, se prostrar somente a Deus e não a imagens de escultura. Então, ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais, né? Então, ali, abençoados, já havia estátua nesse tempo, né? Mas haviam homens de Deus que disseram, não, nós temos um Deus que vai nos livrar da fornalha. Vocês têm um Deus abençoado, vocês que adoram imagem, vocês têm um Deus e vocês não precisam de outros deuses, vocês não precisam de imagens para que resolvam as suas aflições ou seus problemas. No mundo teria aflições, todo mundo tem, todo mundo passa por tempestades, abençoados. Então, todos nós passamos. E disse-lhe, eu, porém, vejo tal. Então, servos do Senhor Altíssimo, aqui o verso 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Senhor do Altíssimo, sai. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se. Então Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram, eram homens de Deus abençoados, porque não se prostraram diante, eles foram firmes, eles eram convincentes do socorro bem presente deles, eram Deus. Foram lançados? Foram. Quem tirou eles? Deus. Então, abençoados, qualquer problema que vocês tiverem, vocês se prostram a Deus, não a imagens de esculturas. Então, já havia essa idolatria antes. Então, a Igreja Católica trouxe essa heresia, trouxe isso para dentro da Igreja de Cristo, coisa, abençoados, que não era nunca para ter feito. Os cristãos são os filhos de Deus. Cristão que não tem uma revelação da graça, eles nem sabem que o Espírito Santo habita nele. Tem muitos cristãos que nem sabem que o Espírito Santo habita neles. Então isso não é de hoje, isso é uma grande obra da carne. Aí a gente corre lá para a idolatria a imagens de escultura. É uma grande obra da carne. Vamos aqui para Romanos. Isso é de hoje? Não. Ó, esses dias aí o apóstolo Marcos Gomes usou uma frase aí, descauterizar a mente, né? Porque os cristãos, os crentes, né? Estão com a mente cauterizada, não é, abençoados? Então, para descauterizar isso daí agora é difícil, não é? Mas vamos lá, vamos ler aqui em Romanos 8, verso 8, tá? Nós vamos ler, Olá, o que a graça de Deus fala, abençoado? Portanto, olha aí vocês que adoram imagens de escultura, abençoados. Estamos falando que vocês não são salvos? Não, o assunto não é esse. Romanos 8, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Então, eu penso que o Espírito Santo de Deus faz morada em vocês, que adoram imagens de escultura. Eu penso e eu creio, abençoados. Apenas que vocês estão em uma ignorância. Anos e anos dentro do seu ministério, anos e anos se prostrando em frente à estátua, aí, né, abençoados. Mas olha o que a graça de Deus fala. Vós, porém, não estáis na carne. Ou está. Mas no Espírito.
Você não é um filho de Deus? Você não crê que o Espírito Santo habita em você? Vós, porém, não estáis na carne. Está na carne, mas está fazendo a obra da carne? Então, os filhos de Deus não podem estar fazendo essa obra da carne. Não pode estar, abençoados. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 1 Coríntios 6:9 diz que o Espírito Santo habita em nós. Jesus, ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A graça de Deus diz o quê? Portanto, os que estáis na carne não podem agradar a Deus. E a gente vai voltar para esse texto, hein, abençoado? Espero que fique bem claro aí para vocês. Então, não é de hoje, lá em Daniel 3, não é, abençoados? Então, aqueles homens de Deus, vocês são homens de Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego, não devem se prostrar. Lá em Gálatas 5, fala sobre outra obra da carne, abençoados. Então, a gente vai voltar para lá. Vamos novamente para o livro de Gálatas. Esse daqui, abençoados, esse daqui é polêmico, hein? Esse daqui... Porque quando eu estava conversando com essa pessoa, abençoados, com essa minha dentista, uma ovelha do Senhor Jesus, ai, linda e maravilhosa ela. Então, eu estava conversando com ela e ela começou a falar, né? Eu era do espiritismo, e passe, não sei o quê, eu tive um problema com meu filho, e o meu filho, ele nasceu com um problema, papapá. Então, ela recorreu ao quê? Ao espiritismo. Ela recorreu, ela falou pra mim, ela recorreu e ela teve, alô, abençoados? E ela teve o filho dela curado. E depois ela disse que recorreu, então de lá, um dia alguém falou sobre o catolicismo para ela, abençoados, e hoje ela está ainda nos dois, sem a revelação da graça. Tá no espiritismo e tá no catolicismo e diz que adora a lua. Ela diz que gosta demais de estar lá e de estar cá. Então, qual é o tema de hoje, abençoados? O Filho de Deus não entra no reino de Deus. E como... E hoje eu tava, pela manhã eu acordei, né, e eu fiquei pensando nesse assunto. Eu acordei assim de manhã e fiquei pensando, aí, como que o Filho de Deus quer que Deus fale, sendo que ele não entra no reino de Deus? Alô, como que o Filho de Deus quer que Deus fala? Porque o Pai fala com aquele que entra dentro do reino de Deus. Alô, abençoado. Eu vou repetir. Como que um filho de Deus quer que Deus fale da sua palavra? Como que um filho de Deus quer que Deus fale, sendo que ele não entra dentro do reino de Deus? Não tem como, abençoados. Não tem como. Deus só vai falar com aquele que entrar dentro do seu reino. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como herdarão o reino de Deus? Salvos pela graça. Mas como que Deus vai falar? Se está em outros reinos. Não tem como, abençoados. Não tem como. Então, são ovelhas ainda que não têm um apostolado, que não têm uma revelação. Então, a gente vai entrar em outra obra da carne. Olha, é polêmico, é muito polêmico esse assunto, abençoados. Muito polêmico. Gálatas 5. Mas é o que está escrito. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se é que o Espírito Santo habita em vós. Gálatas 5,
verso Gálatas 5, não é? Feitiçarias e a obra que eu quero entrar da carne, adivinhação. É uma obra da carne. Feitiçaria e idolatria são obras da carne em uma pessoa. E até hoje, abençoados, eu me lembro que umas 5 pessoas já, e depois a gente com a graça revelada, eu me lembro que umas 5 pessoas já chegou em mim. Uma vez eu estava comprando um fone. De ouvido. Aí na loja uma menininha muito novinha. A gente entrou e eu sempre pregando a graça, não é? Eu puxo conversa e eu vou ali ministrando a graça e tal. Então, abençoados, uma menininha muito novinha, ela disse pra mim, onde você congrega? Aí eu dizia pra ela, não é? Uma vez eu encontrei essa ovelha do Senhor. Aí eu disse pra ela, não é? Eu congrego o Ministério Graça e Apostolado lá em Santo André e tal, né? Aí ela falou assim, eu tô sem igreja, né? Tô precisando mesmo congregar. Então ali a gente começa a bater um papinho, não é? E ela disse pra mim, eu tava aí numa igreja, a ovelha bem novinha contando. Eu tava numa igreja, mas aí o pastor começou a me usar muito, assim, eu percebi que tava errado aquilo ali. Por quê? Porque ela disse uma palavra que eu não me lembro qual, mas tipo assim, abençoados, o pastor começou a me usar porque eu era muito usada por Deus e eu adivinhava as coisas. Alô? Espírito de adivinhação dentro das igrejas. Porque quando o Senhor, ele ministra para nós, ele fala a palavra dele, abençoados. Mas quando os que são da carne, são da carne. Alô, o Espírito Santo de Deus, ele, dentro do reino de Deus, não há coisas, não há carne, abençoado. Dentro do reino de Deus, são as coisas de Deus, coisas espirituais. Então, quando os ministros, algum obreiro, algum pastor, começar com adivinhação dentro da igreja, porque a chave do apartamento você vai ter, porque João vai se casar, porque terminou esses tempos. Então, tudo isso são adivinhação que tem dentro das igrejas. E hoje as ovelhas do Senhor, elas correm atrás dessas adivinhações. As ovelhas estão na carne também. Dentro das igrejas, mas na carne. Elas vão para a igreja por causa de tais revelações. Que os ministros dentro da igreja têm revelações das carnes. Isso se chama adivinhação. Adivinhação, abençoados. Porque o reino de Deus não é comida e não é bebida. O reino de Deus não é coisas da carne. Porque Joãozinho vai casar Maria. Eu ouvi de uma amiga minha também. E ela me disse, então a gente vai conversando com essas ovelhas e vai vendo. Meu Deus, é tudo adivinhação isso daí. Não é obra, não é coisas do Espírito Santo, não é coisas do reino de Deus. Adivinhação dentro das igrejas. Adivinhação nas pessoas. As pessoas têm adivinhação. São obras da carne. Maria, o que a gente tem que fazer? Abençoados, somos acostumados a orar por nós mesmos. Agora, se você não tem fé, ou você não crê na sua oração, ou você está com pouca fé, ou você acha que o ministro de Cristo, pastor, então ora aí para mim, porque eu creio mais na sua oração, está com pouca fé? Vai até a igreja, que o apóstolo Marcos Gomes, o profeta, vai orar em vocês e o espírito de adivinhação, abençoados, vai cair por terra. O espírito de adivinhação, Deus não se agrada. Espírito de adivinhação é uma obra da carne também. Feitiçaria, obra da carne. Não tem, abençoados. Eu me lembro quando eu era pequenininha, minha mãe me levava em benzedeira. Olha só, eu nem sei se tem isso aí hoje. Mas eles pegavam lá um ramo, não é? Pegavam um ramo e chacoalhava assim, não é? As benzedeiras chacoalhavam assim, ó. E porque as crianças tinham bucho virado e não sei o quê. Então são coisas, olha, feiticeiros. Existe obra da carne. Então pegava aqueles raminhos, ó, aí fazia os chazinhos lá, né, os curandeiros, né, e jogava assim na criança, não é? E ali sarava a criança. Feitiçaria, abençoados. Também, abençoados, um dia eu tava
pregando, eu estava evangelizando, e a ovelha, ela me disse, uma amiga também, vários casos, muitos casos abençoados. Porque eu senti, olha só, isso aí é adivinhação. Eu senti que fulano estava acontecendo alguma coisa com fulano, e quando fulano chegou na minha casa, não é que aconteceu mesmo um assalto, não é que tinha acontecido? Adivinhação. Espírito de adivinhação. Tem um outro caso também. E uma amiga minha, dentro do ministério dela, na igreja dela, quando ela me contou, na hora me veio isso daqui. Olha, dentro da igreja, o que que tem? Adivinhação. Não são coisas do reino de Deus. Talvez até ela vai ver essa ministração, que eu tenho amizade com ela até hoje. Então, ela me contou que dentro da igreja, o ministro, o obreiro, o pastor, o apóstolo, não sei, dela lá, ministrou que a mãe do fulano, essa noite, Deus vai levar, vai ceifar. Essa minha amiga falou que veio da revelação do púlpito lá, do pastor dela lá. Então, muitos crentes hoje estão indo atrás, não de revelação de Deus, mas sim de uma adivinhação. É o que tem hoje dentro das igrejas. Porque na igreja de Cristo não pode haver tais coisas. Então isso, abençoados, não é revelação. Isso é adivinhação que os pastores, que os filhos de Deus têm. E vocês vão ver isso agora. Feitiçaria, idolatria. Sobre essa idolatria aqui, vamos voltar um pouquinho atrás. Sobre essa idolatria aqui, abençoados, olha só. Eu conversando com essa amiga dentista minha, não é? Então ela começou a falar, porque os santos, então então ali nós começamos a conversar tal, né? Então eu não entendo, ela mostrou lá o santinho dela, né? Que tava na mesa dela, tal, a imagem da Nossa Senhora da Aparecida, né? Então, abençoados, ela mostrou, falou assim, eu não entendo vocês, filhos de Deus, uns filhos de Deus, com o Espírito Santo habitando em vocês precisam aí pegar essa imagem e estar aí pedindo ajuda. Eu não consigo entender isso. Eu falando com ela, né? Aí ela começou a falar comigo e eu ouvi ela, né? Mas existe os santos, tal. Os santos não foram qualquer homem. Os santos, eles foram santos porque eles fizeram obras. Alô, abençoados? Então ela começou a citar nome de santo. Não tem aí, abençoado, nome de santo, Santo Antônio, santo, né? Então o povo, eles pegam essa imagem e eles começam a adorar e achar que estes santos podem fazer algo por ela. E eles não podem, eles são imagens. Foram homens que fizeram alguma coisa, que fizeram alguma obra boa. E daí, abençoados? Homens que morreram, mas que não foram santos por conta que fez obra boa. Alô? Os santos somos nós, abençoados, porque em Cristo nosso espírito é santo. Agora, não porque fazemos obras boas que vamos virar santos. Não, abençoados. E vamos fazer uma estátua daquela pessoa. Vamos fazer uma estátua daquela pessoa e vamos adorar aquela pessoa. E vamos pedir ajuda para... Alô? E vamos pedir ajuda para aquela pessoa. Olhando para a imagem. Porque vamos supor aí o Santo Antônio, mas eu não entendo muito de santo, não. Acho que eu só lembro desse daí que até é casamenteiro, né? Então, olha para a imagem e fala, porque os santos são homens bons que fizeram coisas boas. E daí? Estamos aqui na terra para nós ajudarmos uns aos outros, não é, abençoados? Então, abençoados, nós não somos santos porque fazemos obras. Alô, a obra quem fez foi Deus. Lá na cruz, e nos fez um Espírito Santo com ele, e nos fez um Espírito, o Espírito é santo, com o Espírito Santo de Deus, amém, abençoados? Então, aí o povo passa a idolatrar essas pessoas, a estes
santos. Maria Aparecida, acharam uma estátua lá e colocaram o nome dela de Maria. Acharam lá, parece que a história é essa, não é? Os pescadores acharam lá no rio, e aí, como já havia lá desde Daniel 3, não é? Aquele tempo já havia muitas estátuas, adoração às estátuas, então acharam lá a estátua lá no rio, lá não sei das quantas, e colocaram o nome dela de Maria Aparecida. Aí adoram ela, diz que ela é mãe de Jesus, alô. Mãe de Jesus é Maria, abençoados. Alô. A mãe de Jesus é Maria, está no reino de Deus já, lá com o Pai. Então, abençoados, então desde os tempos antigos já era desse jeito. Então, aí são muita heresia mesmo. Uma, adorar, a gente tem que adorar a Deus sobre todas as coisas, não é? Não a imagem. E ainda falar com uma estátua que não fala. E ainda falar com mortos, pedir ajuda para mortos. Então, veja bem as heresias dentro da igreja. Por que a ovelha de Deus? Porque eles foram ensinados com essas coisas aí. Dentro da igreja de Cristo tem tudo isso, abençoados. Adivinhação, feitiçaria e idolatria. A que ponto chegamos? É muito sério isso, abençoados. A idolatria, a feitiçaria, não é? Então, dentro da igreja de Cristo, vamos para Atos. Não é por obras, abençoados. Fez coisa boa na terra? Amém. Glória a Deus pela vida lá dos santos. Aí fizeram-se imagens dele e aí os filhos de Deus se prostram em frente a essa imagem, pedem ajuda para eles e adoram a eles. Como lá em Daniel 3. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego disse, não vou adorar aí não, ô Nabucodonosor. Alô, você não é Deus? Alô, pode deixar que um Deus vai me tirar aqui da fornalha. Alô. Adivinhação, abençoados. Quantos casos eu já não vi. Teve um dia uma amiga, uma ovelha minha, que ela disse, porque eu sonhei com um acidente e de fato quando o fulano chegou, fulano teve mesmo se acidentado. Abençoados, se você... outra também, muitas ovelhas já chegaram para mim. Outra ovelha um dia disse para mim também, eu tenho essa adivinhação, mas eu não queria. Ela disse para mim, eu não queria ter essa adivinhação. Adivinhação são coisas terrenas e carnais. Agora, a graça revelada, abençoados, a palavra do Senhor Jesus, a palavra do Espírito Santo de Deus, ela vem do reino de Deus e não é essas coisas. Atos 16. Então, essa minha amiga talvez vai ver essa mensagem. E ela disse, eu não queria. Então, minha amiga, se o Espírito Santo aí tocar em você, se o Espírito Santo falar com você, vem para a igreja, vem para o MGA, que o apóstolo Marcos Gomes vai orar em você. Ele vai orar e esse espírito de adivinhação, essa obra da carne, não vai mais existir, abençoados. É do diabo? Não, abençoados. É obra da carne. Alô, o diabo foi aniquilado. Mas isso aí não é coisa de Deus. Não, realmente não é coisa de Deus. É obra da carne. Nem é coisa do diabo também. Atos 16, verso 16. Olha como também já tinha isso daqui. Então, tudo que tinha antes tem hoje. Mas hoje você está recebendo a graça de Deus e você não vai estar mais na ignorância, abençoados. Atos 16. Vamos aqui para as igrejas, não é aqui as igrejas de Atos. Vamos para Paulo. Atos 16, verso 16. E vamos falar sobre a menina de adivinhação. Vamos verificar o que Paulo fez com ela. Então, você vai lá também, você que está adivinhando coisas aí, ou recebendo adivinhação aí nas suas igrejas, de coisas da terra. Se eu vou numa igreja e fala, Maria, você vai casar daqui
Daqui 2 anos, eu falo, sai pra lá, arreda-te de mim, Satanás. Vou falar desse jeito, abençoado. Atos 16, verso 16. Atos 16, versículo 16. Indo nós ao local de oração, então Paulo lá, né, e Timóteo, né? Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Na hora que eu estava comprando meu fone e aquela ovelha, aquela jovem menina me falou, eu estava lá na igreja, mas eles começaram a usar porque eu tinha muita revelação de Deus, e ela começou a falar as revelações, tudo carnal, abençoado. Aí eu lembrei disso daqui. Então, os senhores queriam usar ela. Os senhores quem? Provavelmente os pastores dela, que foi o que ela falou. Os pastores dela. Queriam aproveitar dela. Então, ela... Depois eu não sei mais o que deu, não lembro mais o que deu esse assunto. Não lembro mais da loja, não lembro mais da menina, não voltei ao local. Então, vamos lá. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Alô? A jovem tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, tem gente que dá grande lucro para os seus pastores. Tem ovelhas que sobem em cima do púlpito, alguns obreiros que vai evangelizar, que são evangelistas, são obreiros, não é? Também da obra, assim como sou eu, né? Eu sou evangelista, estou aqui fazendo o meu apostolado, o meu evangelismo, mas eu não sou pastora. Então, abençoados, tem pastores que usam alguns evangelistas, não é? Para pregar, não é? Em seus púlpitos, não é? Então, se este obreiro, se este evangelista tiver muita adivinhação, isso aí vai dar lucro pra caramba para a igreja. Porque os filhos de Deus estão em obras da carne. Os filhos de Deus não entram num reino de Deus de jeito nenhum. Parece que salvação é... Querem saber mesmo da adivinhação? 17. Elas seguindo, as igrejas estão lotadas. Por que será? E os filhos de Deus também, né, abençoados? Na carne, não é? 17. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. 18. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, porque o verdadeiro pastor que prega o reino de Deus, ele se incomoda com tais coisas. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito, abençoados, ao Espírito, a menina, ao Espírito, a menina. Poderíamos, para quem não tem a revelação, poderíamos dizer, Paulo voltou-se e disse à menina. Não, mas nós já sabemos da graça. É o Espírito. Não é que a menina tinha um demônio. Em momento nenhum o texto fala sobre demônio. Olha lá. Falou ao Espírito. Então, nós somos um Espírito. E isso fez por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se ao Espírito, ou seja, à menina. E Paulo falou, em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Então, abençoados, para a gente que tem a revelação, porque nós não somos da letra, somos da revelação, ordeno que saia o demônio dela? Não, em momento nenhum Paulo falou que tinha um demônio no espírito, ou seja, na menina. Ela era uma ovelha do Senhor, como muitos que estão na carne, adivinhando, são ovelhas, mas estão com o quê? Com a obra da carne, que é a adivinhação. Para nós que temos já olhos iluminados e a revelação de Cristo, abençoados, é assim.
Em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela, obra da carne. E na mesma hora, saiu. Aí você crê por fé que já saiu. E agora você vive de fato e de verdade como uma ovelha que você é, no Espírito com Deus. Se é que você tem o Espírito de Deus, agora você vive reinando em vida com o Espírito Santo se manifestando na sua vida. Amém, abençoado? Então, se você não deseja, como eu já ouvi, eu tenho, mas eu não queria ter. Então, abençoados, abençoada de Deus, vá ao ministério. O apóstolo Marcos Gomes vai orar. Vai orar e esse espírito de adivinhação, você não terá mais. Vai sair de você. Essa obra da carne vai sair de você. Credes, tudo que pedirdes em meu nome, credes que já tem. Amém, abençoados? Então, assim, não é um demônio. Uma obra da carne, abençoados. Então, eu profetizo, eu oro em nome do Senhor Jesus, que você receba essa revelação, abençoado. Deus disse, então sou eu Deus de perto e não também de longe? Então eu oro em nome do Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, que você aí que tem essa obra de adivinhação, que você tem essa adivinhação em sua carne, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa obra saia de você, abençoados, e você viva uma vida com Cristo, em nome de Jesus, o Cristo. Então, a gente agora vai, abençoados, para um outro texto de Pedro. Abençoados, lê, pega a Bíblia de vocês aí, lê para que o Espírito Santo para que o Espírito Santo que habita em vocês, fala aí com vocês, abençoados. Então, vamos lá para o livro de Pedro, apóstolo Pedro, Pedro 1, vamos ler aqui, essa graça aqui, vamos ler a Pedro 1, a partir do versículo 13, portanto, estando com a mente, Pedro falando, portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo, abençoados. Grife aí, portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Alô, abençoados, espere tudo na graça de Deus. Se você precisa de uma cura, como diz a minha amiga dentista, o meu filho nasceu com uma enfermidade, com um probleminha, então eu recorri a outros deuses. Quem está na carne não agrada a Deus. Esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. 14. Como os filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas. Que antes tinhas na vossa ignorância, mas agora não está mais na ignorância. Graça de Deus está sendo anunciada para você, abençoados. 15. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em todo o vosso procedimento. Você não é o santo de Deus? Deus não compareceu já por nós, abençoados, e nos fez santos? E nos fez santo e irrepreensíveis. Em Cristo ele nos fez santos e irrepreensíveis. Olha, antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, todo o vosso procedimento. Então, o seu proceder, abençoados, não pode já ser este.
Por isso que o apóstolo Paulo falou, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Então, conserve-se santo, como Deus já o fez santo. Conserve-se assim, abençoado, santo, sem obra da carne. 16. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 17. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, abençoados, andai em temor. Alô, não é por obras. Pedro aqui, ele falou obras aqui, mas Pedro andou aí uns 15 dias com Paulo, aprendeu um pouco da graça de Deus, mas não é por obras que o Senhor nos julga hoje, tá bom? Não é por obras da carne, amém, abençoados? Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Abençoados, enquanto vocês estiverem na terra, tenham um pouco de temor por Deus, amém? E saia dessas obras da carne, feitiçarias, não é? Idolatrias, para agradar ao seu Pai. Ora, se invocais por Pai, aquele que sem acepção, adivinhação, não é? Então, ora, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo que vocês estiverem aqui na terra, durante o tempo, abençoados, seja qual for a sua aflição, a sua tempestade, se você precisa de uma cura, se teu filho, enfim, uma enfermidade, durante esse tempo, pede socorro ao Senhor, não precisa. E essa abençoada, ela me disse mesmo, quando eu vi a imagem do santinho lá na mesa dela, abençoada, eu disse a ela, não sei, vocês têm o Espírito Santo e pede ajuda para a imagem, eu não consigo entender isso daí. Nós conversamos de boa. E ela disse, mas no momento de aflição, a gente pede ajuda aos outros santos. Aí ela começou a falar dos santos, abençoado. Por conta disso que eu fiz essa ministração. Mas 18. Sabe, até, né, abençoados, aqui uma consulta de um dentista, eu vou falar da graça, então não é em 40 minutos que você vai pregar a graça toda para a pessoa, não é? Você tá lá dentro da sala de dentista, ela tá com mais pacientes para receber depois de mim, então não dá para me falar a graça para a pessoa em 30 minutos, em 1 hora, em 2 horas, não, a graça não é assim. 18. Sabendo que não foi com coisas perecíveis. Alô, abençoados. Sabendo que não foi com coisas perecíveis. Quanta gente hoje, não é? Pega uma água, não é? Pega uma água. Usa um sal. Coisas perecíveis, coisas terrenas e carnais. As pessoas hoje precisam de tudo isso para estar se santificando, para estar... Olha, abençoados. Ora, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, o tempo que você estiver aqui na terra, ande em temor a Deus, abençoados. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que fostes resgatado. Alô? Não foi com coisas da vossa vã maneira de viver, a qual... por tradição. Então, quanta gente hoje não faz as coisas por tradição? Minha mãe sempre fez isso daqui. Minha mãe sempre benzeu nós aí com galho de arruda, não é? Que algumas pessoas aí faz, não é? Pega o seu galho de arruda lá, coloca lá no seu portão e fala que aquelas coisas ali tá protegendo. Alô, os anjos do Senhor são enviados para nos proteger de todo mal, abençoados. Não é? Não é a arruda que você põe ali na frente da sua casa que tá te protegendo de algo, não. Então as pessoas elas usam isso como minha avó fazia isso, minha mãe fazia isso, então elas também fazem. Elas não têm um entendimento. Elas foram ensinadas e criadas assim. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, não é? 19. Mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Alô?
Alô, abençoados? Mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Você vai ficar fazendo obras, né, abençoados? Água na caneca eu tô tomando. Mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. 20, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Alô? Há mais de 2000 anos, não é, abençoados? 21. Que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Alô, abençoados? A vossa fé e a vossa esperança tem que estar em Deus, não nas imagens de escultura, abençoados. Nem nas adivinhações. Nem nas obras dos homens. 22. Tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos aos outros ardentemente, uns aos outros de coração. Essa obra sim agrada a Deus. Alô, amai uns aos outros verdadeiramente de coração. 23. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi pregada. E para terminar, abençoados, esta é a palavra que vos foi pregada. Vamos para o livro de Gálatas, abençoados. Livro de Gálatas 4:16. Livro de Gálatas. A gente vai ler aqui. Peraí, que eu quero aqui falar um negócio, abençoados. E não tô achando aqui mais o que eu queria falar. Deixa eu ver se tá aqui. Digo, porém, andar no espírito, não satisfarei desejo, pois a carne deseja o contrário. Alô, abençoados, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito é o contrário da carne, não é? Então, essa minha amiga que me disse, eu tenho essas manifestações da carne de adivinhação, mas eu não queria ter. Então, é notório que ela é uma ovelha do Senhor. Mas a carne dela tá lutando, né? Contra essa manifestação de adivinhação. Por quê? Porque ela é uma ovelha. Ela é do Espírito. Então, aquilo que eu não quero, eu faço. Então, e vamos lá, então, abençoados, ao livro de Gálatas 4. Vou terminar com mais 2 versículos aqui que eu adoro. Gálatas 4, verso 16. Gálatas 4, verso 16. Acho que não é esse, viu, abençoados? Gálatas 4, verso 16. Oh, meu Deus do céu. É esse mesmo. É esse mesmo. Oh, glória a Deus. Gálatas 4, verso 16. Paulo falou, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Vou repetir, abençoados. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Penso eu que não, abençoados. Penso eu que eu só li para vocês a verdade de Cristo Jesus. Vamos para Gálatas 1, verso 1. Gálatas 1, verso 1. Não é? Não é Gálatas 1, não, abençoados. Não é, não. Mas o que eu quero dizer para vocês, e Paulo, para finalizar. Então, Paulo disse, abençoados,
Fiz-me inimigo de vocês? Procuro eu agradar aos homens ou a Deus? Não. Eu vou agradar primeiro a Deus, abençoados. Eu vou agradar primeiro a Deus. E depois ao meu próximo, não é? Então, quando a gente prega o Evangelho de Cristo, é isso. É falar as verdades, abençoados, não é? Então, daquilo que está escrito. Então, há muitas heresias hoje na igreja, então que às vezes, uma vez eu lembro que um filho de Deus me falou assim, mas deixa eles. Não, abençoados. Pois então você está vendo o seu filho em obras da carne, você está vendo o seu filho por um caminho que não agrada a Deus, você não vai chamar a atenção do teu filho? Então, assim, o Pai faz conosco, abençoados. Então, não é? Tem que exortar, abençoados. Tem que falar a verdade. Tem que mostrar nas escrituras o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Não é? Então, graça e paz para vocês, abençoados. Olha, eu vou terminar por aqui. Graça e paz para vocês, todos vocês que entraram aí, não é? Graça e paz, um beijo carinhoso para vocês. Vou deixar lá no canal. Vocês aí que ficaram até o final. Um bom final de semana para vocês, um ótimo domingo, um ótimo sábado. E eu voltarei na terça-feira. Amém, abençoados, com essa maravilhosa graça, tá bom? Beijo carinhoso para vocês. Até mais, viu, abençoados? Juntos somos mais fortes, não é? Anunciando a graça de Deus. MGA, separando a lei da graça. Louvor lindo, não é, abençoados? Até mais, até domingo, abençoados. Graça e paz para você, Ana, Maivan, Maria, Leandro. E todos vocês aí que entraram na live, que eu não tô vendo mais aí, abençoados. Graça e paz para vocês, anjos eleitos de Deus, escolhidos e predestinados, não é? E é o que somos, abençoados. É o que somos. A graça de Deus. Amém? Um beijo para vocês e até terça-feira.